Bem-vindo a todos, pessoal. Meu nome é Diego Jacques e no vídeo de hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre receita pública. Na aula passada a gente falou sobre as classificações da receita e agora a gente vai ver os estágios da nossa receita pública. Pessoal, então aqui tem uma breve apresentação sobre mim, mas vamos direto então para o que interessa, falar sobre os estágios da receita pública. Aqui a gente tem um mnemônico que é o PELAR. Então a gente trata com esse PELAR todas as etapas de receita pública. Quais são então os estágios? A gente tem o estágio do planejamento, né, o P. A gente tem o estágio do lançamento. A gente tem o estágio da arrecadação. A gente tem o estágio do recolhimento. Então, todas essas etapas fazem parte do quê? Do estágio da receita pública. E aqui, pessoal, então a gente tem uma etapa de planejamento e 3 etapas que a gente chama de etapa de execução da receita. E o que a gente já pode falar de antemão é que a etapa de execução se inicia onde? Após a elaboração da minha lei orçamentária anual. Então, antes de estar a minha lei orçamentária anual já em vigência, é tudo planejamento. Depois que iniciou o exercício financeiro, começa a entrar as receitas para o Estado, aí que inicia onde? Nossa fase de execução das nossas receitas públicas. Então vamos lá, pessoal. A primeira fase é a fase de planejamento dessas nossas receitas. Então, nessa fase, a gente tem a previsão das receitas que vão integrar o que? A nossa lei orçamentária anual. Então, aqui, pessoal, é a etapa que antecede ao que? A fixação das despesas na minha lei orçamentária anual. Pense o seguinte, pessoal, você faz o quê? Na hora que você vai prever uma despesa que você vai gastar para o próximo ano, o que você faz antes de você já planejar a sua despesa? É saber quanto que você vai arrecadar. Olha, se eu tenho um orçamento de 10 mil reais, com base na minha receita de 10 mil reais, a minha despesa vai ser X. Se eu vou arrecadar, por exemplo, se eu vou ganhar 100 mil reais, vai ser outro tipo de despesa. Então aqui, pessoal, o que acontece? Primeiro eu faço a minha previsão da receita e com base no que eu vou arrecadar, que eu faço a minha previsão das despesas públicas. E aqui, pessoal, não é bagunçado. Eu não posso falar o Estado, eu não posso falar, eu acho que eu vou arrecadar 1 bilhão de reais, eu acho que vou arrecadar 1 bilhão e 100 milhões de reais. Não, não é desse jeito. As legislações, elas falam o quê? Uma série de normas. Então você tem que seguir tanto normas técnicas, quanto também normas legais. Como, por exemplo, questão da legislação, índice de preços, crescimento econômico ou qualquer outro fator relevante. Então, por exemplo, a gente tem a questão, por exemplo, do índice de preços. Como é que está tanto o índice de preços quanto também o crescimento econômico? Se a gente verifica, por exemplo, que para o ano que vem a gente tem um aumento da atividade econômica, né? O que a gente vai fazer? A gente vai projetar mais receita. Mas se a gente fala, olha só, a gente está vendo uma crise ali pela frente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir minha receita, eu tenho que ser mais prudente. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que projetar menos essa receita para eu não ter problemas ali fiscais no próximo exercício financeiro. E além disso, eu tenho que ver toda a minha legislação, por exemplo, eu alterei, por exemplo, a alíquota do meu IPTU, do meu IPVA, isso tudo tem que estar bem delimitado na hora de eu fazer o que? Minha previsão da receita. E qualquer outro fator relevante, você fala, olha, uma guerra externa, a questão, por exemplo, da inflação, tudo isso você tem que considerar para projetar a sua receita. E além disso, pessoal, a gente tem que demonstrar as metodologias de cálculo e premissas utilizadas. Então, por exemplo, eu não posso chegar e falar, não, olha, eu planejei 1 bilhão da minha receita porque, por causa do PIB, por causa da inflação, crescimento econômico, eu não posso apenas jogar nessas informações. Eu tenho que ter efetivamente uma metodologia de cálculo. Falando, olha só, a minha inflação vai ser de 3%, por exemplo, no ano que vem. Eu espero um crescimento de 2%. Enfim, eu tenho que trazer tudo isso de uma forma o quê? Metodológica de cálculo e também utilizar isso tudo de uma forma metodológica e também com todas essas premissas. E além disso, vamos aprofundar um pouco mais para a gente acertar tudo na hora da nossa prova. Toda essa nossa receita, né? Por exemplo, a gente está falando de uma receita, por exemplo, para 2025. Essa receita, por exemplo, que a gente está prevendo para 2025, eu tenho que comparar com o quê? Com a receita dos 3 últimos exercícios. Então, por exemplo, a gente está aqui em 2024. Eu estou prevendo a receita de 2025. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar essa minha receita aqui de 2025 com a dos 3 últimos exercícios. Então, por exemplo, eu tenho que ver aqui quanto que entrou em 2021, 2022 e 2023. Vou colocar aqui 2023 aqui em cima.
Então, eu tenho que pegar, por exemplo, essa minha receita que eu previ aqui para 2025 e falar, olha só, quanto que entrou de receita nos 3 últimos exercícios? Para o quê? Para você não ter aquele chute, né? Você evita qualquer tipo de chute. Quando você coloca, olha, minha previsão para 2025 é essa, e eu sei que efetivamente entrou nos 3 últimos exercícios esse valor de receita. Então, com isso, eu tiro qualquer subjetividade nessa minha metodologia de cálculo. E além disso, além de 2025, eu tenho que fazer o quê? Falar, olha, eu tenho que fazer uma previsão também aqui, para 2026 e também para 2027. Então, como é que funciona esse meu planejamento? Eu estou aqui, por exemplo, 2024, estou projetando 2025, eu tenho que comparar com os 3 últimos exercícios e também já indicar quais seriam dos próximos 2. Como é que está essa minha estimativa de receita? Então, esse daqui é o planejamento da receita do Estado, pessoal. Ele é muito importante, porque se você faz a receita de uma forma ali incorreta, você pode ali superestimar uma despesa ou então até subestimar uma despesa. Então, nunca é bom nenhum desses extremos. Você tem que colocar uma receita justa para arrecadar naquele exercício financeiro. Então, vamos lá fazer algumas questões, pessoal. As previsões de receitas serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos 5 anos, da projeção para os 2 seguintes, aqueles que se referirem, e da metodologia e de cálculo e premissas, pessoal. E aí, o item está certo ou está errado? O item tá errado, né, pessoal? Olha só, lembra? A previsão vai ser de evolução nos últimos 5 anos? Não, né, pessoal? Vai ser dos últimos 3 anos, né? 3 anos. E da projeção para os 2 seguintes, aquele que se referirem? Exatamente, né? Se a gente tá... Essa parte está certa. Se eu estou fazendo para 2025, eu tenho que projetar 2025 e mais 2 fora 2025. E além disso, 3 anteriores ao período em que eu estou. Então aqui o que ele errou foi que na verdade são os últimos 3 anos e não os últimos 5 anos. A previsão da receita pública é um dos estágios da etapa de execução da receita orçamentária. E aí, pessoal, a gente está nessa etapa de previsão. É uma etapa de execução ou de planejamento? Aqui é uma etapa de planejamento, né? A gente não está ainda na etapa de execução. A etapa de execução vai começar, como a gente vai ver, na etapa de lançamento e não ainda na etapa de previsão ou de planejamento. De acordo com a Lei Complementar número 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, as previsões de receitas devem observar as normas técnicas e legais, considerar os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e ser acompanhado de demonstrativo de sua evolução nos últimos 3 anos. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está certinho, né, pessoal? Aqui, eu esqueci de colocar, mas o item aqui está certo. Certinho, o item está certíssimo. É exatamente isso que diz a nossa legislação. E agora, então, a gente passou da etapa da previsão, da etapa do planejamento, e a gente já vai entrar na fase de execução, né? Que vai ser a primeira fase, que é a fase do lançamento. O que acontece, pessoal? O lançamento é o ato da repartição competente que faz o quê? Verifica a ocorrência do fato gerador, identifica o devedor e escreve o débito dessa. Vamos lá, então, para cada um desses pontos para a gente acertar na hora da prova. O que significa o lançamento? Pessoal, o lançamento, ele ocorre até antes mesmo de ingressar as receitas públicas no Estado. Pensa da seguinte forma, você foi e vendeu, você tem, né, a sua casinha aqui, você tem a sua casa, você vende essa sua casa para uma pessoa. Meu desenho aqui é excepcional, né, pessoal? Aqui é 5ª série, mas não tem problema não. Vamos lá, você vendeu a sua casa, né? A partir do momento que você vendeu essa casa, o que essa pessoa que comprou ela tem que fazer? Ela tem que pagar um imposto chamado ITBI. Então, a partir do momento, foi lá, vendi minha casa, passei para a pessoa e ele tem que pagar o quê? O ITBI. Esse imposto aqui que é chamado de ITBI. Então, nesse momento, o que aconteceu? Ocorreu o fato gerador da receita? Ocorreu. Porque no momento que você vende a sua casa, automaticamente a pessoa já tem que pagar o quê? Esse ITBI. Quem é que tem que pagar o ITBI? Foi a pessoa que comprou, então já identifiquei. E a partir desse momento, se ela não pagar o tributo, ela vai ser o quê? Escrito o seu débito, ela já vai ser devedora do Estado. Então, o lançamento é quando ocorre o fato gerador da obrigação. Antes mesmo de entrar a receita para o Estado, você já fala, o Estado ele já tem o direito de arrecadar aquela receita. E caso a pessoa não pague, ela vai ter que ser o quê? Vai ser inserida ali o seu débito, né, nos cadastros do poder público. Então, essa é a fase do nosso lançamento. Vamos lá.
O ato da repartição competente da Receita, que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e escreve o débito desta, é denominado de lançamento. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está certíssimo, né, pessoal? E aqui, pessoal, a gente está trabalhando, né, num nível de complexidade bem alto, pessoal, para você acertar tudo de administração financeira e orçamentária. Na etapa do lançamento da receita orçamentária, é feita a previsão da arrecadação da receita orçamentária constante da lei orçamentária anual. E aí, pessoal, é nessa etapa que ocorre a previsão da receita? Não é, né, pessoal? A etapa que a gente faz a previsão da receita é na etapa do planejamento ou da previsão e não na etapa do lançamento. Então, a gente já fez o quê? A gente já viu a etapa do planejamento, a gente já viu a etapa do lançamento e agora a gente vai na etapa do quê? Da arrecadação. E o que é que significa essa etapa da arrecadação? É a entrega dos recursos financeiros dos particulares aos bancos, para posteriormente serem recolhidas ao Estado. Então, pessoal, pensa da seguinte forma, você recebeu ali seu IPTU para você pagar, o que você vai fazer? Você vai pagar para o seu banco, né? E pode ser qualquer um dos bancos. Não tem ali um banco específico do Estado. Você pode pagar no Nubank, pode pagar no Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Itaú, enfim, não importa o banco. Você vai lá e paga para o seu banco. E aí o que vai acontecer? Então é nesse momento que acontece a arrecadação. É quando você pega seu boleto e escolhe o seu banco, né, que você é conveniado e faz esse pagamento. Então vamos lá para a questão. Quando o contribuinte efetua o pagamento do tributo devido em uma instituição financeira autorizada pelo ente da federação, cumpre-se a etapa da receita orçamentária denominada arrecadação. E aí, pessoal, certo ou errado? É certinho, né? Exatamente essa a etapa da arrecadação. Na etapa de arrecadação da receita orçamentária, são verificados a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? Está errado, né, pessoal? A etapa da arrecadação não é a etapa da arrecadação. Qual é essa etapa aqui? A gente está falando da etapa do lançamento. Etapa do lançamento, não é a etapa do quê? Da arrecadação. E agora, para finalizar, a gente vai para a etapa do recolhimento. O que acontece no recolhimento, pessoal? É quando é a entrega dos recursos financeiros arrecadados pelos bancos ao Estado. Então aqui, o que você fez na arrecadação? Você mandou o dinheiro ali para o Banco do Brasil. E agora o Banco do Brasil, no recolhimento, ele vai mandar o dinheiro para o cofre do Estado. A gente aqui no Distrito Federal, a gente tem um BRB. Então todos os bancos, né, pega o Banco do Brasil, o Nubank, eles fazem o quê? Pega esse recurso, né, que as pessoas pagaram dos seus tributos e mandam tudo ali para a conta única do Distrito Federal que fica dentro do nosso BRB. E ainda relacionado ao recolhimento, o que acontece? Quando o Estado ele deposita um dinheiro, ele tem que fazer isso em uma conta única. É vedado, então, você ter várias contas dentro do Estado. Aqui a gente chama isso de unidade de tesouraria. Pessoal, pensa aqui no seu caso mesmo, de pessoa física. Muitas vezes você vai ter ali várias contas em bancos diferentes. Às vezes sobra um saldo ali de R$10 em um banco, sobra outra conta ali o saldo de 3 em uma, às vezes sobra 100, 200, R$1.000 em outra. Então imagina quanto dinheiro espalhado ali que você tem nas diversas contas. Isso a gente está falando de você. Agora imagina o Estado, que poderia ter milhões de contas, né? Milhares de contas. O que ia acontecer? Ia ter muito dinheiro ali disperso, né? Então, muitas das vezes você ia ter uma crise, mas uma crise aparente, porque se você pegasse ali, né, tudo que tem em cada uma dessas contas bancárias, você teria ali, às vezes, um recurso bem expressivo. Então, o que aconteceu? Então, a legislação falou, olha só, para não ter essa fragmentação, cada um dos estados, né, Estado, União, Distrito Federal, municípios, cada um desses entes vai ter uma conta única que todos os recursos vão estar depositados nessa conta para você ter um controle maior, para você não ter ali desperdício de recursos. Então, com isso, você não pode ter o quê? A criação de caixas especiais. O que seriam esses caixas especiais? Serão essas contas bancárias específicas, né, para você tirar dessa unidade de tesouraria. Então, vamos lá agora então para as questões. A etapa de recolhimento das receitas é feita em estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria, sendo vedado qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. E aí, pessoal, o item está certo ou errado? Está certíssimo, né? Foi exatamente isso que a gente colocou aqui agora. A transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro, responsável pela administração e controle da arrecadação e programação financeira, observando-se o princípio da unidade de tesouraria ou de caixa, representa a etapa da receita de lançamento. E aí, pessoal, o item está certo ou está errado? O item está o quê? Está errado, né, pessoal? Não é lançamento, aqui é o quê?
recolhimento. Mais uma vez, pessoal, ó, esquece minha letra, não fiz caligrafia. Então, importante aqui é recolhimento, né, pessoal? Não é aqui a etapa do lançamento. Então, vamos lá. E agora, pessoal, a gente vai falar das exceções. Algumas receitas não seguem todas as etapas que a gente falou anteriormente. Por exemplo, você acha que todas as receitas devem fazer parte dessa etapa da previsão? Não, pessoal, olha só. Mesmo não previstas, a receita pode entrar nos cofres públicos por meio de um excesso de arrecadação. Imagina, pessoal, você foi lá, você previu que ia arrecadar 1 milhão de IPTU em determinado município. Arrecadou 2. Você acha, não quero esses 2, devolve para todo mundo? De forma alguma, o Estado não vai fazer isso nunca. O que ele vai fazer? Olha, eu previ 1, arrecadou 2, melhor ainda. O que eu vou fazer? Vou abrir um excesso de arrecadação, isso daqui a gente vai ver nas próximas aulas, e vai colocar esse dinheiro para dentro para fazer mais política pública. Então, não importa se você não previu determinada receita, se ela entrar, o Estado vai pegar e vai fazer as suas políticas públicas. Da mesma forma também o lançamento, né, pessoal? Lembra que eu falei? O lançamento é quando você comprou ali uma casa, você identifica o devedor, você identifica o fato gerador. Então, por exemplo, quando você recebe uma doação em dinheiro, ela não foi nem prevista e nem lançada. Entrou já direto o dinheiro no caixa, né? O lançamento seria uma etapa prévia ali à arrecadação da receita. Na hora que você teve essa doação em dinheiro, você já entrou ali o dinheiro direto na conta do Estado. Não teve nenhum tipo de momento anterior, né? Um fato gerador anterior. Já foi direto essa doação, direto para a arrecadação. Então aqui, pessoal, você vê que essa doação é tanto uma exceção da previsão quanto também do lançamento. Vamos lá então para algumas questões. Todas as receitas públicas devem cumprir sempre as etapas de previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. E aí, pessoal, errado, né? Por exemplo, o caso aqui da doação, ele não passa nem pelo estágio da previsão, na maioria dos casos, e nem também pelo lançamento. As receitas públicas são disponibilidade de recursos financeiros que ingressam durante o exercício fiscal e constituem elemento novo para o patrimônio público, sendo obrigatória a sua previsão na LOA, para serem classificadas como orçamentárias. E aí, pessoal, foi aquilo que a gente viu, é errado, né, pessoal? Se não previu, pessoal, problema. Se caiu ali nos cofres do governo, ele vai gastar, vai fazer política pública, vai contratar pessoal, vai fazer nomeação, dar reajuste, construir escola, hospital, reformar prédio, vai fazer asfalto, vai reformar via, enfim, ele vai achar uma destinação para utilizar esse recurso financeiro. As doações recebidas pelo setor público são excluídas do conceito de receitas públicas, uma vez que não envolvem contrapartida ou obrigações para o governo que as recebe. E aí, pessoal, certo ou errado? Tá errado, né, pessoal? Doação financeira é receita pública, sim. Você vai poder pegar esse recurso e fazer o quê? Suas políticas públicas. A receita pública decorrente de impostos é classificada como receita corrente, estando a arrecadação desses valores condicionada à prévia autorização orçamentária. Mais uma vez aqui, pessoal, não precisa de autorização orçamentária para você arrecadar qualquer tipo de receita. Pingou ali no cofre público, você pode fazer o seu tipo de despesa. E agora, pessoal, em qual estágio que se considera que a receita entrou para o orçamento? A gente vai ter a etapa do planejamento, lançamento, arrecadação e recolhimento. Pessoal, qual que você acha desses estágios aqui que a receita efetivamente entrou para o orçamento e pode ser considerada que a receita foi realizada? Em qual desses estágios? A gente vai falar que é o estágio da arrecadação. Então aqui, pessoal, a legislação fala que pertence ao exercício financeiro a receita nele arrecadada. Então aqui ela não precisa ser recolhida. Porque aqui, pessoal, o que a legislação entende? Que vai ser algo bem automático. A partir do momento que você foi lá, o cidadão pagou, a não ser que o banco quebre, né, aconteça alguma coisa nesse sentido, você automaticamente ali nas próximas horas, no próximo dia, o dinheiro já vai estar ali na conta do Estado. Então, já nessa arrecadação, você já considera que esse exercício, que esse recurso financeiro já vai pertencer a esse exercício financeiro. E com isso, pessoal, a gente finaliza a questão das etapas da Receita Pública. Pessoal, aqui, ó, você vendo essa aula e até se porventura fazendo algumas outras questões, dificilmente você vai errar qualquer questão que cai de estágio da sua Receita Pública. E ficou qualquer dúvida, pessoal, não deixe de colocar aqui nos comentários. Já deu aquele joinha, não deixe de dar aquele joinha, né, para ajudar aqui o nosso canal a crescer. Dá muito trabalho, pessoal, fazer esses vídeos aqui para vocês, né, para vocês alcançarem o seu concurso público tão importante hoje em dia, né, a sua estabilidade, né, o seu recurso ali todo mês. Então é muito importante. E caso então você queira ajudar o nosso projeto,
projeto, né, compartilhe ele com seus amigos, seus colegas, seus vizinhos, enfim, seus familiares, com todo mundo que tem interesse em aprender administração financeira e orçamentária. Então, até o próximo vídeo.